Veja, o ambiente mudou muito, né? Imagine você que um ator central em todo esse processo é o governo. Nós Uhum. tínhamos no governo anterior um governo que ele tinha uma postura antirregulatória. O governo atual tem uma postura pró-regulatória. Só que o governo anterior, ele operava os mecanismos que ele tinha para incidir no debate. A minha impressão é que o governo atual opera com muitos limites para incidir no debate. Você tem um núcleo no governo que agrega alguns ministérios, a Casa Civil, Justiça, a SECOM, quem mais, meu Deus? A AGU, até mesmo a CGU. Você tem um núcleo de ministérios que tem construído uma posição do governo, mas eu não percebo uma decisão do governo de, como governo, atuar de modo sistemático com as ferramentas que ele possui para pautar a matéria. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Eu sinto que o governo tem uma posição política clara, mas não utiliza suas ferramentas para a, influenciar o debate legislativo. É compreensível, porque o governo tem uma agenda que não é simples, uma agenda em que a economia domina toda a atenção, né? Então, a energia, o que eu sinto é que a energia disponível, a energia política que o governo tem, ele tem canalizado para a agenda econômica. E já é um esforço bastante relevante. Por outro lado, você tem uma corrente política de direita no Brasil hoje muito ativa nas redes e no parlamento. E essa corrente tem uma posição antirregulatória muito decidida e usa as ferramentas dentro da lei e outras, sobretudo narrativas, muito fortes, para obstruir a tramitação. E o curioso, Flávia, é que essa obstrução ela tem uma inspiração internacional. Porque o debate que nós fazemos aqui no Brasil também é internacional. Eu sempre digo, há dois caminhos. Na verdade, três. Mas eu descarto o terceiro por conta das peculiaridades que ele tem, que é o caminho chinês, que é um país que tem soberania tecnológica, tem big techs, tem multinacionais que operam nesses serviços, mas a realidade é tão distinta do ponto de vista econômico, ideológico, político, jurídico, que eu descarto assim nesse sentido, tá? Há dois caminhos, o caminho americano e o caminho europeu. Hoje, o Marco Civil da Internet, que é a nossa regra para a internet, é claramente influenciado pelo caminho americano. O caminho americano é um caminho de quase sem regulação. Tem uma lei de 1996, tem os mecanismos antitrust, mas as empresas são blindadas. Há uma imunidade nas big techs quanto a conteúdo. E há um caminho europeu, que é um caminho regulado. O ato dos serviços digitais, que vale para a União Europeia inteira, é desdobramento de leis nacionais, sobretudo na Alemanha, que trata sobre conteúdo. Então, o debate, eu até falo para os meus colegas que quando eles empobrecem o debate, eu falo, vocês poderiam estudar e fundamentar melhor a posição de vocês, porque é um debate legítimo, é um debate que está em discussão no mundo. Vocês deveriam resgatar a posição da Suprema Corte americana, que no conflito do Google contra Gonzalez, que é o conflito clássico, adotou a manutenção da imunidade das plataformas. É isso que aparece, de modo caricato, no debate brasileiro. Então, o que mudou? Mudou que o governo alterou o viés, mas não opera a política. Mudou que a expressão parlamentar hoje é mais forte dessa corrente e obstrui com muita decisão. E, curiosamente, da tentativa de votar em maio para cá, a maioria das plataformas digitais adotaram uma posição mais colaborativa e negocial. E isso é uma coisa importante para mim, né? Porque em maio do ano passado, abril-maio, houve nitidamente abuso de poder econômico, abuso do poder de mercado, mas ainda assim, eu pessoalmente continuei negociando, porque eu acredito que o Congresso tem que fazer é negociar para chegar num termo. Então, há na sociedade civil, há entre especialistas e há na indústria um espírito mais colaborativo.
fora da política, há mais espírito colaborativo que dentro da política. De que forma isso se manifesta, deputado? É com mais reuniões? É com propostas das corporações? Como é que o senhor, de que forma isso é tangível, essa colaboração? É tangível em reuniões feitas com eles, em que nós negociamos texto, por exemplo, textos sobre responsabilidade. Eles sinalizaram para nós acordo com textos que mudam o regime de responsabilidade das plataformas digitais. Isso é importante. Dando passos além do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, isso, para mim, é uma demonstração prática. Claro. Quando falamos sobre obrigação de transparência. Eles se comprometem. Claro que aqui a vida deles é mais fácil, porque eu tenho dito o seguinte, eu não quero no Brasil nada além do que está estabelecido como regra na Europa. Por óbvio, se vale lá, vale cá. Então, nesse sentido, os temas nucleares, eu creio que há uma convergência maior hoje do que houve no ano passado. E isso nós estamos falando de quais plataformas? Porque eu desconfio que tem uma ou outra que não está tão colaborativa. Não, tem uma plataforma que mudou, na verdade, né? O Twitter tinha uma determinada, o ex-Twitter, não sei como bem caracterizar. O Twitter. O ex-Twitter, eles tinham uma postura, antes de ser adquirida pelo atual proprietário, que mudou, depois de ter sido adquirida pelo atual proprietário. Mas mesmo já na nova fase deles, eles colaboravam, eles tinham uma presença na mesa. Né? Agora, o sujeito que é excêntrico, né, o dono do ex-Twitter, que é um personagem excêntrico, a minha impressão é que ele interviu nesse processo agora, inclusive, mais manejado politicamente. Né? Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em coincidência. E ele é uma pessoa que se identifica com um pensamento conservador, se identifica com um pensamento de direita e instrumentaliza a sua empresa, opera na sua empresa para atender determinadas posições políticas. E ele é contraditório, ele é paradoxal, porque, sob comando dele, em países como a Índia, por exemplo, ele interviu, alinhado com o governo, numa atitude de censura. Porque você proibir a circulação de um filme, isso é censura. Imagina, e se pudesse qualificar a censura de algum modo, seria das mais graves, porque você impedir que uma obra de arte seja acessível. Então, esses paradoxos que ele vive, essas contradições, mostra, eu diria assim, a desqualificação do interlocutor. Ele está ali para produzir engajamento, monetização, resultados na sua empresa, mas eles se afastaram do processo. Mas a Meta é uma empresa que tem um peso muito grande no mercado brasileiro, dona do Facebook, dona do Instagram, dona do WhatsApp, próprio Google. Veja você, ainda ontem eu tive uma reunião com uma importantíssima executiva do YouTube que está no Brasil, porque eles querem compreender até onde nós chegamos, se partiremos daqui, eles querem compreender, porque as rodadas feitas, as sínteses produzidas vão gerando convergências. Então, esse é o desafio que nós temos. Agora, não há nitidez. Eu não sei nem se os líderes têm nitidez sobre quais são os próximos capítulos. Eu aguardo pacientemente. A impressão que eu tenho é que o dia de hoje, a situação não é muito diferente da situação vivida no dia anterior aos ataques feitos à democracia por parte do bilionário excêntrico.